Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica, descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 38 e vamos ouvir Êxodo 19 e 20, Levítico 13 e Salmo 74. Êxodo 19. Na terceira lua nova, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. Israel acampou lá, diante da montanha. Moisés subiu até junto de Deus. Da montanha o Senhor chamou-o, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós vistes o que eu fiz ao Egito, como vos carreguei sobre as asas da águia e vos trouxe até mim. E agora, se escutardes bem a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular entre todos os povos, porque é minha a terra inteira. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que transmitirás aos filhos de Israel. Moisés veio e chamou os anciãos do povo e pôs diante deles todas estas palavras, como o Senhor lhe tinha ordenado. Todo o povo, unânime, respondeu, dizendo: Tudo o que o Senhor disse, nós o faremos. E Moisés transmitiu ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que eu venho ter contigo no coração da nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo e também acredite em ti para sempre. E Moisés transmitiu ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Vai ter com o povo e fá-los santificar hoje e amanhã. Que eles lavem as suas roupas. Que estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá aos olhos de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Põe limites ao redor do povo, dizendo: Livrai-vos de subir à montanha e de tocar os seus limites. Todo aquele que tocar na montanha morrerá. Ninguém tocará nela, pois será apedrejado ou atravessado de flechas. Seja animal ou seja homem, não viverá. Quando soar longamente o chifre do carneiro, eles subirão à montanha. Moisés desceu da montanha ao encontro do povo. Ele santificou o povo e eles lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estai prontos para o terceiro dia. Não vos aproximeis de mulher alguma. E eis que no terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem pesada sobre a montanha, e um som muito forte de trombeta, e todo o povo que estava no acampamento tremia. Moisés fez sair o povo do acampamento ao encontro de Deus, e colocaram-se no sopé da montanha. A montanha do Sinai estava toda coberta de fumo, porque o Senhor tinha descido sobre ela no fogo, e o seu fumo subia como o fumo de um forno, e toda a montanha tremia muito. O som da trombeta era cada vez mais forte. Moisés falava e Deus respondia-lhe no trovão. O Senhor desceu sobre a montanha do Sinai, no cimo da montanha. O Senhor chamou Moisés ao cimo da montanha e Moisés subiu. O Senhor disse a Moisés: Desce e adverte solenemente o povo para que não se precipite a fim de ver o Senhor. Muitos deles morreriam. E que também os sacerdotes que se aproximam do Senhor se santifiquem, para que o Senhor não os fira. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir à montanha do Sinai, pois tu advertiste-nos solenemente, dizendo: Põe limites à montanha e santifica-a. O Senhor disse-lhe: Vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes e o povo, porém, que não se precipitem em subir para o Senhor, para que ele não os fira. Moisés desceu ao encontro do povo
e comunicou-lhes tudo isto. Êxodo 20. Deus pronunciou todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não haverá para ti outros deuses na minha presença. Não farás para ti imagem esculpida, nem representação alguma do que está em cima nos céus, do que está embaixo na terra e do que está debaixo da terra nas águas. Não te prostrarás diante dessas coisas e não as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo o pecado dos pais nos filhos até à 3ª e à 4ª geração para aqueles que me odeiam, mas trato com bondade até à 1000ª geração aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixa impune aquele que usa o seu nome em vão. Recorda-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás durante 6 dias e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado consagrado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, tu, o teu filho e a tua filha, o teu servo e a tua serva, os teus animais, o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que está neles, mas descansou no 7º dia. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou-o. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não responderás contra o teu próximo como testemunha mentirosa. Não desejarás a casa do teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu burro e tudo o que é do teu próximo. Perante o espetáculo dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta e da montanha fumegante, o povo tremia e mantinha-se à distância. Disseram a Moisés: Fala tu conosco, que nós escutaremos, mas que não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não temais, pois foi para vos pôr à prova que Deus veio, e para que o seu temor esteja diante de vós, de modo que não pequeis. O povo manteve-se à distância, e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde estava Deus. O Senhor disse a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes que foi dos céus que eu falei convosco. Não fareis ao lado de mim deuses de prata e deuses de ouro, não fareis isso para vós. Farás para mim um altar de terra e oferecerás sobre ele os teus holocaustos, os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo o lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se fizeres para mim um altar de pedras, não o construirás com pedras lavadas, porque ao vibrares o teu cinzel sobre elas, profaná-las-ias. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja descoberta a tua nudez sobre ele. Levítico 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando um homem tiver na pele do seu corpo um tumor, uma doença de pele ou uma mancha, podendo degenerar numa afecção leprosa sobre a pele, será apresentado ao sacerdote Arão ou a um dos sacerdotes seus descendentes. O sacerdote examinará a afecção da pele. Se o pelo que ali se encontra se tornou branco, e se a chaga se apresenta mais funda que a pele do corpo, é uma chaga de lepra. Por isso, o sacerdote que o examinou declará-lo-á impuro. Se tiver na pele uma mancha branca, se a chaga não se apresenta mais funda que a pele, ou se o pelo não se tornou branco, o sacerdote isolará o enfermo durante 7 dias. Depois, no 7º dia, examiná-lo-á. Se a chaga se apresentar estacionária e não se desenvolver sobre a pele, o sacerdote isolá-lo-á a segunda vez, outros 7 dias. No 7º dia, examiná-lo-á novamente. Se a chaga diminuiu e não se alargou sobre a pele, o sacerdote declará-lo-á puro, pois não passa de uma dermatose.
o homem lavará as suas roupas e ficará puro. Mas se a doença de pele se alastrar sobre a pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote e ter sido declarado puro, deve mostrar-se de novo ao sacerdote. O sacerdote, ao verificar que a doença alastrou sobre a pele, declará-lo-á impuro. É lepra. Quando um homem for atingido pela lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará. Se tiver na pele um tumor branco, se esse tumor tiver embranquecido o pelo, e se aparecer no meio do tumor um pouco de carne viva, é uma lepra inveterada na pele do corpo. Por isso, o sacerdote declará-lo-á impuro. Não o isolará, porque está manifestamente impuro. Mas se a lepra continuar a alastrar sobre a pele do corpo e a cobrir desde a cabeça até aos pés, por toda a parte que o olhar do sacerdote atingir, este deve examiná-lo. Se a lepra tomou todo o corpo, declarará o doente puro. Mas quando ali se manifestar uma carne viva, será considerado impuro. Quando o sacerdote vir a carne viva, declará-lo-á impuro. A carne viva é coisa impura, a lepra. Contudo, se a carne viva se fizer branca, apresentar-se-á ao sacerdote. Ele o examinará e, verificando que a chaga se tornou branca, declará-lo-á puro. Ele está puro. Quando um homem tiver na pele do corpo uma úlcera que cicatrizou, mas se no mesmo lugar se manifestar um tumor branco avermelhado, esse homem mostrar-se-á ao sacerdote para ser examinado. Este examinará, e verificando que o tumor se apresenta mais fundo do que a pele e que o pelo se tornou branco, o sacerdote declarará esse homem impuro. É uma chaga de lepra que se desenvolveu sobre a úlcera. Mas se o sacerdote verificar que o tumor não contém pelo branco, que não está mais fundo do que a pele e que não está amortecido, isolará esse homem durante 7 dias. Se entretanto alastrar sobre a pele, o sacerdote declará-lo-á impuro. É uma chaga de lepra. Mas se a mancha permanecer estacionária, sem se estender, é uma cicatriz da úlcera, e o sacerdote considerá-lo-á puro. Quando uma pessoa tiver na pele do corpo uma queimadura, e a cicatriz da queimadura se transformar numa mancha branca ou branca avermelhada, o sacerdote examiná-la-á. Se o pelo se tornou branco no lugar da mancha, e se ela parecer mais funda do que a pele, é lepra que se desenvolveu sobre a queimadura. Por isso, o sacerdote declarará impuro esse homem. É uma chaga de lepra. Mas se o sacerdote verificar que não existe pelo branco na mancha, que ela não é mais funda do que a pele e que está amortecida, isolará esse homem durante 7 dias. E no 7º dia, examiná-lo-á. Se a mancha alastrou sobre a pele, o sacerdote declará-lo-á impuro, pois isso é uma chaga de lepra. Mas se a mancha permanecer estacionária, sem se estender sobre a pele e permanecer amortecida, não passa da inflamação de uma queimadura. O sacerdote declará-lo-á puro, pois é a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma chaga na cabeça ou no queixo, o sacerdote, ao observar que esta chaga parece mais funda que a pele, e se aí encontrar pelo amarelado e fraco, declarará a pessoa impura. É tinha, isto é, a lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote verificar que a chaga da tinha não se apresenta mais funda do que a pele e não tem pelo preto, o sacerdote isolará o portador da chaga da tinha durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a chaga. Se a tinha não se desenvolveu, se nela não for encontrado nenhum pelo amarelado, e se a tinha não parecer mais funda do que a pele, a pessoa rapar-se-á, mas não rapará a parte doente. Depois, o sacerdote isolará essa pessoa pela 2ª vez durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se não alastrou sobre a pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará essa pessoa pura. Ela lavará as suas roupas e ficará pura. Mas se a tinha alastrar sobre a pele, depois desta declaração de pureza, o sacerdote verificará que a tinha alastrou sobre ela. Não tem que inquirir acerca do pelo amarelado.
a pessoa é impura. Mas se a tinha não se desenvolveu, se ali aparecer pelo preto, a tinha está curada e a pessoa está pura. Por isso, o sacerdote declará-la-á pura. Se um homem ou uma mulher tem a pele do corpo semeada de manchas brancas, e o sacerdote, examinando-a, verificar sobre a pele manchas esbranquiçadas, é uma erupção simples que se desenvolveu sobre a pele. Essa pessoa está pura. Se a cabeça de um homem perde cabelos e ele se tornou calvo, está puro. Se a cabeça perder cabelos da parte da frente, é meio calvo, mas continua puro. Mas se na parte posterior ou anterior da cabeça calva aparecer uma chaga branca avermelhada, é lepra que se desenvolveu na calvície posterior ou anterior. Se o sacerdote, examinando-o, observar que a inflamação da chaga sobre a parte posterior ou anterior da cabeça é branca avermelhada, revestindo-se do aspecto da lepra sobre a pele do corpo, essa pessoa é leprosa, é impura. O sacerdote declará-la-á impura. O mal atingiu-a na cabeça. E o leproso, atingido por tal afecção, deve rasgar as roupas, desalinhar o cabelo, tapar-se até à boca e gritar: impuro, impuro. Enquanto conservar a chaga, será impuro, viverá isolado e a sua residência será fora do acampamento. Se for encontrada uma mancha de lepra num pano de lã ou de linho, fio ou trama de linho ou de lã, numa pele ou qualquer trabalho em pele, se a parte atacada ficar esverdeada ou avermelhada no pano, na pele, no fio, na trama ou em qualquer objeto feito de pele, é uma chaga de lepra e terá de ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a chaga e mandará encerrar o objeto durante 7 dias. No 7º dia, examinará a chaga. Se ela alastrou sobre o pano, o fio, a trama, a pele ou qualquer objeto de pele, a chaga é uma lepra corrosiva. Esse objeto é impuro. Queimar-se-á o pano, o fio ou a trama, seja de lã ou de linho, e qualquer objeto feito de pele que tiver sido atingida pela chaga. Porque é uma lepra corrosiva, o objeto deve ser destruído pelo fogo. Mas se o sacerdote reconheceu que a chaga não aumentou no pano, no tecido, na trama ou no objeto feito de pele, mandará lavar a parte manchada. Depois, encerrará o objeto outra vez durante 7 dias. O sacerdote examinará a chaga depois de ter sido lavada. Se não mudou de aspecto nem aumentou, ela é impura. Queimará o objeto no fogo, pois há corrosão do direito ou do avesso do pano. Mas se o sacerdote verificar que a chaga, depois de lavada, perdeu a cor, rasgará a parte do pano, da pele, do fio ou da trama. Mas se a chaga reaparecer no pano, no fio, na trama ou no objeto feito de pele, é porque a lepra está ativa. Queimará no fogo o objeto atingido pela chaga. Mas o pano, o fio, a trama ou o objeto feito de pele que tiver lavado e do qual a chaga tiver desaparecido, será lavado uma segunda vez e ficará puro. Esta é a lei relativa à infecção da lepra, no pano de lã ou de linho, no fio, na trama ou em qualquer objeto de pele, que for preciso declarar puros ou impuros. Salmo 74. Poema de Asaf. Ó Deus, porque nos rejeitas para sempre? Porque se inflama a tua ira contra o rebanho do qual és pastor? Lembra-te do teu povo que adquiriste noutros tempos, como tribo que te pertence, e resgataste do monte Sião, onde tens a tua morada. Dirige os teus passos para estas ruínas sem fim. O inimigo tudo destruiu no santuário. Os teus adversários rugiram no lugar das tuas assembleias, hastearam nelas como troféus as suas bandeiras. Pareciam lenhadores a brandir o machado numa floresta espessa. Destruíram os teus madeiramentos a golpes de malhos e martelos. Deitaram fogo ao teu santuário, profanaram e arrasaram a morada do teu nome. Disseram no seu coração: destruamos tudo, e incendiaram neste país todos os lugares de culto. Já não vemos os nossos sinais, já não existem mais profetas, e ninguém sabe até quando isto durará. Até quando, ó Deus, irá ultrajar-nos o opressor?
Até quando irá o inimigo desprezar o teu nome? Porque retiras a tua mão e escondes a tua direita. Pois tu, ó Deus, desde sempre foste o meu rei, aquele que realiza libertações pela terra. Dividiste o mar com o teu poder, esmagaste as cabeças aos monstros marinhos. Quebraste as cabeças do Leviatã e deste-o a comer aos monstros do mar. Fizeste brotar fontes e torrentes e secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua é a noite. Tu criaste a lua e o sol. Fixaste os limites à terra inteira, fizeste o verão e o inverno. Lembra-te, Senhor, de que o inimigo te insultou e um povo insensato desprezou o teu nome. Não entregues às feras a vida dos teus fiéis, não esqueças para sempre a vida dos teus pobres. Olha para a tua aliança, pois os recantos do país estão cheios de violência. Que os humildes não voltem confundidos, que o pobre e o indigente possam louvar o teu nome. Ergue-te, ó Deus, defende a tua causa. Lembra-te das ofensas contínuas dos insensatos. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos, da vozeria sempre crescente dos teus adversários. Olá, eu sou o Padre Bernardo Trocado, pertenço às equipas jovens Nossa Senhora. Estou a acompanhar-vos na leitura do Êxodo, do Levítico, também do livro dos Salmos. Hoje vamos aprofundar o capítulo 19 e 20 do livro do Êxodo, o capítulo 13 do Levítico. Também escutamos o Salmo 74. E nesta fase do nosso caminho só posso continuar a encorajar-te. Pode parecer um bocadinho difícil imaginar que ao longo de todo este ano vais aprofundar a Sagrada Escritura, que em 365 dias vais percorrer toda a Bíblia. Pode parecer uma peregrinação demasiado difícil e exigente, mas convido-te a confiares no passo de cada dia. Não fiques absorvido pelo tamanho desta peregrinação, mas põe coragem no passo de hoje e no passo do dia a seguir e do dia a seguir. E hoje o povo chega ao deserto do Sinai e acampa diante da montanha. Que momento absolutamente central da história do povo, da história da salvação. A grande montanha onde Deus vai dar a lei, onde Deus vai fazer aliança. E Deus já tinha prometido a Moisés. Não sei se lembram, quando Moisés é chamado, Deus disse que este seria um dos sinais, que haveriam de chegar ao monte de Deus e ali adorariam. E este momento abre todo um ciclo, todo um novo ciclo, o ciclo da aliança. Deus não quis apenas tirá-los de um sítio para levar para outro. Deus quis levá-los até uma aliança, até uma nova maneira de viver com Ele, em que Ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Dizia o Êxodo: agora, se escutardes bem a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular entre todos os povos, porque é minha a terra inteira. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que transmitirás aos filhos de Israel. Moisés veio, chamou os anciãos do povo e pôs diante deles todas estas palavras, como o Senhor lhe tinha ordenado. Todo o povo unânime respondeu dizendo: tudo o que o Senhor disse, nós o faremos. E Moisés transmitiu ao Senhor as palavras do povo. Vejam como, em primeiro lugar, Deus
Deus recorda ao povo tudo o que já fez por eles. Vós vistes o que eu fiz ao Egito, como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Ou seja, se hoje estão aqui diante desta montanha, é porque há já uma história atrás. Olhem bem para trás, recordem-se. Vejam o que eu já fiz por vocês. O Senhor vai-lhes oferecer uma aliança para torná-los o seu povo. Um povo que será propriedade particular. Isso não significa que Deus despreze todos os outros habitantes do mundo, mas Deus vai preparando assim a salvação do mundo inteiro. Deus escolhe este povo, oferece-lhes esta lei, esta identidade, uma nova identidade não de escravos, mas de povo do Senhor, para que a história que aqui começa com este povo depois se espalhe para todos os povos, que transborde para o mundo inteiro. E é tão bonito ver Deus, ao oferecer esta lei, Deus interessado. Deus interessado. Deus está interessado em nós. Não é o Deus que está lá no alto a dizer, vá, vivam lá como queiram, façam lá o que vos apetece, quero lá saber. Eu sou Deus aqui na minha majestade, vocês vivam lá a vossa vida aí em baixo. Não, é um Deus interessado. É um Deus que quer saber de nós, que nos quer dar palavras. Abeira-se de nós. Oferece-nos e convida-nos a um modo de vida. Não apenas regras, mas um modo de vida. Então desta montanha sairá a lei. E é essa lei que vai fazer viagem ao longo de toda a história da salvação até o Novo Testamento. Até chegarmos a Jesus, que vem como novo Moisés para dar uma nova lei. É aqui neste contexto que nós ouvimos as famosas 10 palavras, os 10 mandamentos. É aqui. Também vão aparecer no livro do Deuteronômio. Também no livro do Êxodo vai aparecer uma espécie de segunda versão destas 10 palavras de Deus. E alguns poderiam perguntar-se, ou até questionar-se, este Deus que nos faz ouvir estes mandamentos, isso não é no fundo um novo modo de sermos escravos? Quer dizer, acabámos de sair do Egito e agora voltamos a estar debaixo desta opressão? Porque é que Deus não nos deixa em paz? Para alguns isto irrita. Um Deus que tem a proteção de nos convidar a viver de uma determinada maneira, que nos dá estes 10 mandamentos. Isso é uma escravatura, pensam alguns. Mas reparem bem, Deus não entrega estas regras, estas normas apenas de forma abstrata, não é uma lista que vem lá do alto. Antes de mais, é o próprio Deus a manifestar-se. Deus quer dar-se a conhecer. Na montanha nós vamos ver estas teofanias, estas manifestações de Deus. Eu sou Yahvé, o teu Deus, que te tirou do Egito. Vocês não estão só a olhar para regras que vos vão oprimir, vocês estão a olhar para mim. Estão na minha presença, eu quero manifestar-se. E isto não é só um contrato que Deus está a fechar para ver se o povo se porta bem. É uma relação de mútua pertença. É uma relação de confiança. É uma relação em que Deus quer ajudar o povo. É Deus oferecer uma relação em primeiro lugar. É Deus oferecer a sua disponibilidade para estar com o povo. Não é um tirano. Por isso é que vamos ver depois, na nova aliança, Jesus também a dar ensinamentos. Jesus a ensinar. Não para nos oprimir, mas para estar connosco, para nos salvar. De tal maneira que a nova aliança de Jesus, ele oferece a sua própria vida, não oferece regras. Oferece o seu sangue para selar essa aliança. Então que esta passagem nos ensine a confiar neste Deus que nos ensina. Senhor nosso Deus, te damos graças por olhares para nós com atenção, por não nos abandonares nos caminhos da vida,
por te abeirares, te damos graças pela lei que nos dás. Ajuda-nos a descobrir o verdadeiro caminho da felicidade. Ajuda-nos a descobrir a verdadeira liberdade que está em fazer a tua vontade. Dá-nos a luz que precisamos para ouvir, para perceber e para pôr em prática. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 38, e que bom foi começar a perceber que os mandamentos estão mesmo inscritos na Palavra de Deus. Até amanhã, um abraço em Cristo.